Bem-vindos ao segundo vídeo sobre as contas da SAD do Porto. Este vai visar o balanço, onde constam os ativos, passivos e capitais próprios da sociedade. Começamos com os ativos. Vou abordar as rúbricas que mais peso têm no total, que são os ativos tangíveis, o valor do plantel e os clientes. Seguindo a ordem, vamos aos primeiros. Como acontece em todas as classes de ativos, estes são inscritos pelo valor bruto a subtrair pelas amortizações e perdas por imparidade acumuladas. A única exceção são os terrenos e recursos naturais, que está convencionado que nunca perdem valor. Os 88 milhões líquidos registados respeitam essencialmente ao Estádio do Dragão, que a SAD contabiliza na totalidade, apesar de só ter 47% do capital da empresa que controla este ativo, que é a Euroantas. O acerto é feito no capital próprio. Em terceiro lugar, em termos de impacto no ativo total, temos o valor do plantel. Este ativo aumenta com as contratações e diminui com as vendas, rescisões ou caducidade dos contratos. As aquisições são de exato montante ao valor total de aquisição dos jogadores contratados. Como tenho dito, o valor total engloba o valor de aquisição do passe, os encargos adicionais e o efeito de atualização financeira, cujo significado ainda é um mistério para mim. Ainda não consegui compreender este conceito. O resto das linhas do quadro consiste num retirar de valores acumulados, quer no valor bruto, quer nas amortizações e perdas por imparidade. Todos os valores que tinham sido rubricados como aquisição no passado e que transitaram para o valor bruto têm de ser retirados a quando da saída do jogador, seja pela alienação do passe ou rescisão do contrato. O mesmo se aplica às amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Dentro destas últimas, teve grande destaque a rescisão do Nakajima, que explico com alguma profundidade no primeiro vídeo. Neste quadro, figuram alguns dos jogadores do plantel e as respectivas percentagens dos passes que o clube possui. A maior surpresa é a renovação do Lume, que não me lembro de ter visto anunciada. As vendas do Marchesini e do Sérgio Oliveira contam para o exercício financeiro de 22-23, assim como a do Francisco Conceição. Do outro lado, há a reconhecer algumas entradas de jogadores e alguns de valor de aquisição considerável. Seguem-se os clientes, que respondem pelos créditos a receber por parte dos clubes que contrataram jogadores ao Porto. A conta corrente manteve-se estável, mas a não corrente registrou um forte aumento, que se percebe dadas as vendas de jogadores que foram realizadas. Merece ainda atenção o reduzido aumento nos clientes de cobrança duvidosa, que atesta que não houve problemas de maior em receber montantes acordados nas transferências, e uma dívida de 5 milhões que tem como devedor o clube. Este quadro discrimina os devedores e os respectivos montantes em dívida, separados em parte corrente e não corrente. Quase mais importante daquilo que está presente é o que não consta. Falo da ausência do Liverpool pela transferência do Luís Dias. A explicação, pelo menos em parte, deve estar nesta citação. A SAD antecipou toda a receita da venda, o que de alguma maneira confirma a urgência de obter fundos naquela altura. Deve ter acontecido uma operação idêntica no caso dos valores a receber do Sporting pela transferência do Marco Cruz. No relatório do primeiro semestre estavam rubricados 10 milhões como dívida não corrente e neste apenas estão 2,5 milhões. Com saldos aparentemente difíceis de conseguir regularizar, estão o Boa Vista e o Lokomotiv. Os pagamentos correntes que eventualmente já teriam de ter sido liquidados na totalidade não o foram. O total do ativo teve um incremento de 25 milhões, basicamente em razão de uma diminuição do investimento no plantel e um aumento dos clientes, justificado pelas vendas efetuadas. Passamos para o passivo, que tem uma forte componente de dívida, dividida em 3 vias. Nesta tabela temos uma melhor organização daquilo que é o passivo financeiro da SAD. Estes empréstimos são contabilizados no passivo ao custo amortizado, mas os próximos dados que vou apresentar estão ao valor nominal. Os empréstimos bancários têm vindo a perder protagonismo e são quase residuais. Com as datas de vencimento expostas, poderia ser de esperar que no próximo relatório semestral as dívidas já estivessem pagas,
mas é possível que o empréstimo do novo banco seja renovado. Já vem desde 2013. Os empréstimos obrigacionistas têm sido praticamente uma constante desde a primeira operação do género em 2003. Desde um pico de 8,25% numa emissão obrigacionista em 2012 para levantar 30 milhões, as taxas têm vindo a descer e os montantes levantados a aumentar. O factoring registra as antecipações de receita. Este tipo de instrumento financeiro tem sido utilizado de forma crescente e é de realçar a relação que a SAD tem com a IBB. Os valores a receber que são cedidos vão desde os montantes das transferências dos jogadores até aos direitos televisivos nas mãos da Altice, e vão de valores relativamente altos a valores irrelevantes. Ao contrário dos clientes, os fornecedores dizem respeito aos montantes em dívida aos clubes dos quais o Porto comprou os jogadores. Também aqui existem prazos distintos para regularizar os pagamentos, para lá de 12 meses e no curto prazo. Na conta corrente está inscrita uma dívida ao clube de 19 milhões, o que se traduz num aumento de 9 milhões. À imagem do que é feito nos clientes, é-nos dado um quadro com os principais credores da SAD. É fácil de perceber que não aparecem só clubes, mas também as agências que intermediam os negócios. Com a intervenção nas vendas do Vitinho e do Fábio Vieira, a Gestifoot é destacadamente o maior credor da SAD. Os outros passivos agregam algumas sub-rúbricas e assentam em dois conceitos: os acréscimos de gastos e de rendimentos a reconhecer. Como exemplo dos acréscimos, temos os encargos com transações não vencidos. Contabilizam uma série de situações que configuram um passivo, sendo que a mais marcante se prende com a intermediação e prémio de assinatura do Otávio. A história da renovação fez correr alguma tinta de tão confusa que é. O jogador renovou o contrato em março de 2021 e no relatório e contas é possível ver que essa renovação teve um custo total de 17 milhões. O empresário veio a público dizer que esse não se trata do prémio de assinatura recebido pelo Otávio, mas sim daquilo que o jogador vai receber como vencimento. Não consigo chegar a nenhuma conclusão sobre esta matéria. Os rendimentos a reconhecer explicam-se de forma prática com o exemplo do museu. Houve um adiantamento de verbas e o Porto ficou com a obrigação de ceder o naming e o patrocínio do museu até ao final do contrato. O mesmo se passa com os adiantamentos de receita das transmissões televisivas. A receita já foi encaixada, só que está contingente da transmissão dos jogos no futuro. À medida que esses jogos forem ocorrendo, este passivo transforma-se em proveito. Numa perspectiva de curto prazo, temos as mesmas sub-rúbricas com especial preponderância. Finalmente temos o capital próprio, que coloca a sociedade em falência técnica. Esta é atenuada pela inclusão dos 53% da Euroantas não pertencentes à SAD, sem a qual o capital próprio afundaria para os 170 milhões. Este vídeo fica por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal e até para a semana.